Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinião Torcedor. Falar um pouquinho das contratações do Juan Fran e do Daniel Alves. Não vou ficar chovendo muito no molhado, porque todo mundo já conhece bem os jogadores, então vou ser mais específico aqui, né, com relação a onde o Cuca vai encaixar esses jogadores, né, porque tanto um quanto o outro são jogadores que dão muitas possibilidades para o técnico, né. O Juan Fran, por exemplo, pode jogar de lateral, pode jogar como meia pela direita, pode jogar até como volante, né? Dizem que ele pode jogar como zagueiro, mas eu não vou afirmar porque eu nunca vi ele jogando como zagueiro, mas dizem que ele pode jogar por ali também, né? Ele tem um bom nível defensivo, né? Tem bons recursos defensivos. E o Daniel, ele ainda vai além. O Daniel pode jogar de lateral, pode jogar como um segundo volante, né? Com um pouco mais com menos obrigações defensivas, né? Porque não é o forte dele. Pode jogar como meia pela direita. E pela qualidade dele, ele pode jogar até como camisa 10, né, cara? Como centralizado. Porque ele tem muita técnica, assim como o Juan Fran. Eu acabei deixando isso passar batido. O Juan Fran também é um jogador de muita técnica, já foi jogador de seleção espanhola. Ficou muito tempo ali no Atlético de Madrid. Sendo o Atlético de Madrid uma equipe ali que estava brigando direto nas competições com Real Madrid, Barcelona. Né? Então é um jogador de muito bom nível técnico, né? E, bom, voltando ao Daniel, como eu disse, ele tem muito nível técnico, tem um nível técnico muito acima, e ele também é muito habilidoso, né? Que essa é a maior diferença dele pro Juan Fran, por exemplo, né? O Juan Fran já não é um jogador tão habilidoso, ele tem muita técnica, mas não é tão habilidoso. E o Daniel, ele tem muita habilidade, e ele também tem muita mobilidade ainda, apesar de já ser um jogador que a gente pode colocar aí como veterano, né? Já está com a idade bem avançada, mas é um cara que tem muita mobilidade. É impressionante a mobilidade que tem o Daniel Alves, né? Tanto que, se não me engano, no PSG, nessa temporada que fechou, né? Ele chegou a jogar até como uma espécie de atacante pela direita, alguma coisa assim. Não sei se chegava a ser atacante, mas ele jogou com muita liberdade, né? Então você vê como é que. Eita, tô me enrolando pra caramba. Como é que ele tem qualidade, né? Como ele é técnico, como ele é habilidoso. Mesmo veterano, ainda tem muita mobilidade. Né? E também a gente tem que levar em consideração que o nível do futebol brasileiro pro nível do futebol europeu onde ele estava, né? Porra, não dá nem pra comparar, né? Por isso que eu disse. Lá ele jogava meio que sempre pelos lados do campo. Né, pela qualidade das equipes que ele jogava, né? Vamos lembrar, ele jogou no Barcelona, que dispensa comentários, jogou na Juventus, jogou no PSG, né? Então assim, jogava num altíssimo nível, e aqui ele vai jogar num nível um pouco inferior, né? Eu não estou falando a respeito do São Paulo, estou falando a respeito do futebol brasileiro, né? Então ele está num nível muito acima, né? Claro que a idade tem uma hora que vai pesar, mas eu acho que pelo que a gente viu ele jogando na última temporada, pelo menos esse ano para ele não vai pesar nada. Talvez pese pro ano que vem, mas esse ano não tem como, né? Ele jogou muito. Essa Copa América a gente viu ele jogar um absurdo, né? Talvez tenha sido o maior destaque dessa Copa América, né? Então é um jogador assim sensacional, e aí vamos ver aí o que o Cuca vai fazer, porque se não me engano o Pablo ainda não voltou, se não me engano o Lisieiro está fora, né, ou está voltando, não sei. Enfim, tem um elenco grande, São Paulo, tem um elenco com jogadores que vão brigar por titularidade, né. Vamos ver aí se o Cuca vai encaixar aí o Juan Fran pela direita, né, como lateral, o Hernanes como volante, segundo volante, e o Daniel como esse camisa 10. Se não me engano ele jogou assim nesse jogo contra o Ceará, né? Eu acabei não vendo o jogo, né? Então tem que dar essa explicação aqui para vocês, mas eu vi que ele foi para o setor de meio campo. Então, cara, assim, é um jogador de muita qualidade, né? O São Paulo ganha mais um batedor de falta, né? Porque o Hernanes também é um excelente batedor de falta, né? E vamos ver aí como é que o Cuca vai encaixar Pablo, Pato, Antony, Daniel Alves, Juan Fran, sendo que Daniel Alves e Juan Fran, como eu disse, pode jogar em várias posições, né?
Enfim, é um elenco muito bom de São Paulo. São Paulo acho que definitivamente entra aí na briga para ser campeão desse brasileiro. Uma vez que a gente está vendo aí as principais equipes, as principais concorrentes do São Paulo, tirando o Santos, jogando Copa do Brasil e Libertadores, isso cria uma situação onde essas equipes vão ter que botar aí, seu time reserva, e o São Paulo vai ficar aí preocupado só com o brasileiro, assim como o Santos, só que a diferença do São Paulo para o Santos é que o São Paulo, como eu disse, tem um elenco de muita qualidade. O Santos já não tem todo esse elenco, né? Tanto que a gente está vendo aí o técnico do Santos sempre reclamando aí da falta de contratações, né? Do elenco curto que ele tem, e isso não é um problema pro São Paulo, né? Então, galera, eu acho que já não tem muito o que falar, né? Aliás, a única coisa que tem para falar é que eu acho que o Cuca vai manter o que ele fez hoje contra o Ceará. Ele vai deixar o Juan Fran ali na lateral, talvez uma situação ou outra surgindo um lateral ali no São Paulo, enfim, ele pode botar o Juan Fran para o meio campo. Eu acho que não, porque já vai ter o Daniel e o Hernanes, aí pode pesar um pouquinho, né? Porque a gente sabe, como eu falei, tem a questão da idade, né? São 3 jogadores acima dos 30 anos, né? Então acaba virando quase que uma substituição certa, né? Porque o lateral tem um desgaste muito grande, o volante também. O Daniel talvez possa ser preservado. O Daniel, como eu disse, apesar da idade, ele tem muita mobilidade, né? Então ele tem uma resistência maior do que a do Juan Fran e do Hernanes. Mas enfim, isso aí é um problema para o Cuca. O que eu posso dizer aqui com relação a essas duas contratações é que eu acho que o Cuca vai manter os dois ali, né? Vai manter melhor dizendo, o Juan Fran na lateral e vai deixar ali o Daniel como camisa 10. Enfim, pelos vários elogios que eu já fiz aqui pro Daniel Alves, né? Só não sei se o Daniel Alves agora, como meio campo, ele vai ter oportunidade na seleção, né? Porque tem a idade que pesa, né? A Copa do Mundo é daqui a Copa do Mundo é em 2022, né? Então ele já vai estar com uma idade muito avançada. E como eu disse, jogando como meia, a situação dele vai dificultar bastante. E bom, galera, valeu, um abraço, é isso, não tem mais o que falar. Já dei meu palpite aqui a respeito de como o Cuca vai escalar o Juan Fran e o Daniel Alves. E bom, galera, é isso, valeu, um abraço.